Olá, pessoas! Sil aqui começando o primeiro episódio. Não é mais um episódio do Falando no Diabo, a gente tá gravando aqui nosso primeiro episódio do Rainhas do Grito. Sim, temos mais um podcast aqui no feed do Boca do Inferno. Agora vocês vão ter, então, episódios toda sexta-feira. O Falando no Diabo é quinzenal, o Rainhas do Grito também será. Então a gente vai intercalar nossos episódios. Quem ouviu o episódio anterior do Falando no Diabo já tá sabendo da novidade, né? Fizemos um especialzinho pra apresentar. E é isso, então daqui pra frente, galera, é episódio toda semana. O Rainhas do Grito tem um formato um pouquinho diferente, mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Deixa eu primeiro cumprimentar, então, minhas colegas de bancada. Eu vou começar pela Luísa, que vocês já conhecem. Boa noite, Lu. Olá, boa noite. Mais uma vez aqui no mesmo ano. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Pois é. A Lu gravou com a gente o episódio de entrevista com o vampiro e o de quadrinhos, né, Lu? Que esse já Sim. faz um tempasso. Bom, minhas outras duas colegas, quem lê os textos lá no Boca do Inferno já conhece, né? Já pelo menos teve uma palhinha do que elas falam, mas hoje a gente tá aqui para ouvi-las. Deixa eu primeiro começar pela Nath. Boa noite, Nath. Se apresente, por favor. Boa noite, Sil. Boa noite, ouvintes. Eu sou a Nath. Escrevo aqui no Boca do Inferno desde o começo do ano e é um prazer enorme estar aqui com as minhas colegas de site, saindo um pouco do texto, indo um pouco pra podcast. Bom demais, né? Vamos que vamos. E boa noite, Cecília. Boa noite, gente. Bom, assim como a Nath, eu também comecei agora, né, escrevendo lá pro site Boca do Inferno. Tô muito feliz aqui, tô um pouquinho nervosa, né? Nem parece que eu sou jornalista, mas é isso. Vamos que vamos. Vocês falam que entraram agora, mas, gente, estamos em setembro já, tá? Já faz meses que vocês estão aqui, já estão no festival, curadoras do festival, todas aqui. Então, nem me venham com essa. Vamos falar só um pouquinho sobre a proposta, né, desse Rainhas do Grito. Rainhas do Grito, ele vem com uma proposta diferente um pouco do Falando no Diabo, igual a Sil disse, onde quinzenalmente nós falaremos sobre filmes de terror dirigidos exclusivamente por mulheres. Todos os subgêneros serão bem-vindos. Vamos de filmes mais clássicos para os mais modernos. Aqui é Rainhas do Grito, então preparem-se que tem muita coisa aí pra gente discutir, falar e passar a palavra do terror feito por mulheres pra vocês. E tem muita coisa mesmo, né? A gente vai começar por um novo hoje. Bom, quem já viu a capa do episódio já sabe o que a gente vai falar. Mas é isso, a gente tem muita coisa pra falar aí nos próximos episódios. A gente só tá começandinho aqui. É isso, né, gente? Vamos começar já a entrar no filme que a gente vai falar hoje. A ideia é que a gente traga um filme por episódio, né? Então a gente vai começar por um filme bem recente desse ano, que é A Primeira Profecia. Estreou, acho que em abril, se não me engano. Passou pelos cinemas aqui no Brasil também. E alguém quer dar a ficha técnica dele? Gente, hoje a gente vai falar sobre A Primeira Profecia, um prequel aí de um dos clássicos do horror, né, que é A Profecia. Essa Primeira Profecia saiu esse ano, né, dirigido pela Arca Shea Stevenson. Conta aí com a nossa gloriosa Sônia Braga no elenco, a Nell Tiger Free, o Ralph Neeson, conhecido aí pela famosa voz, né? Esse é o filme que nós vamos falar hoje. Bora, eu sei que todo mundo tem muitas observações, mas eu tô muito curiosa pra saber, porque a Lu assistiu agora o filme a primeira vez. Eu tô muito curiosa pra saber se haverá consenso ou se teremos discordâncias nesse episódio. Eu acho que haverá discordâncias. Ah lá. Acho que vai ter opinião pra tudo hoje, hein? Sempre bom também, gente. E alguém quer dar a sinopse do filme? Uma breve sinopse, então, da Primeira Profecia é que uma jovem prestes a se tornar freira real oficial lá em 1971 viaja para Roma. Ela chega no convento e começa a perceber coisas que são um pouco diferentes do que ela imaginava e começa a questionar não só as pessoas ao redor dela, como ela mesma. Então, coisas acontecem que envolvem quem? Ele mesmo, o anticristo, né? Bom demais.
Eu acho ótimo essa volta do. Eu acho que se eu falar isso vão me apedrejar, mas a volta do Nunsploitation. Mas, né, com um toquezinho Amo. diferente, assim, porque lá nos anos 70 tinha muito filme de freira, mas era tudo meio. Eu gosto, assim, dessa época, mas há de se notar algumas coisas. Era tudo muito fetichizado, então é tudo dirigido por homens, né? Então tinha essa visão, assim, que a gente já conhece bem. E a primeira profecia ser dirigido por uma mulher, né? Ser escrito por ela e foram ela e dois caras, né? O Tim Smith e o Keith Thomas. Mas se vê uma diferença, isso é notável, né? No caminho, assim, em que o filme segue. E foi, pelo menos pra mim, quero saber de vocês também, foi uma surpresa gigante, porque no episódio do Falando no Diabo que a gente fez no começo do ano sobre expectativas de 2024, quando chegou nesse aqui eu falei, desisto já, porque é mais uma prequel, sabe? A gente vê isso semana sim, semana também. Costuma ser ruim. Né? É Sim. difícil, assim, ter bons filmes em franquias já tão consolidadas, né? Eu falo que é difícil Atender. acertar quando você tá mexendo com quem tá quieto, né? Quem Uhum. foi lá, atingiu o auge, geralmente o povo vai mexer e fica difícil. Mas também, pra mim, foi uma grata surpresa. Grata surpresa. Pra mim, eu até tava comentando com vocês, né, assim, um pouquinho antes, e eu vi esse filme no mesmo fim de semana de Imaculada, que é um outro filme com uma temática da questão das freiras e do satanismo e tudo mais. E eu acho interessante essa questão que vocês falaram sobre trazer algo novo para uma franquia que o primeiro filme é um grande sucesso, os outros a gente vai vendo ao passar dos filmes que perde um pouco da graça que tem, a história mesmo, e aí conseguir trazer algo tão diferente, né, assim, do ponto de vista da própria premissa, assim, do filme, você vê que as soluções que vão sendo encontradas, elas são realmente diferenciadas, assim. Então, para mim também foi uma grata surpresa, eu não esperava mesmo. Entre as coisas do gênero aí religioso, foi um dos melhores que saiu, realmente, eu concordo com isso. Mas não achei um filme espetacular, achei ele mediano. Achei que tinha várias coisas ali que poderiam ser melhores, outras muito óbvias. Menos da metade do filme já dava pra entender qual era o plot twist ali do negócio. Mas é muito bem feito, as atuações estão excelentes e realmente do gênero que saiu desses gêneros religiosos de freira, etc. Eu acho que dos últimos tempos foi de fato o melhor. Isso eu concordo completamente. E É logo no começo também, ele presta uma certa homenagem ao original, né? Porque ele já começa. A partir daqui, spoilers, né? Não sei se isso, precisa gente. dizer, A mas. gente vai falar de um filme. Se a gente não der spoiler sobre ele, a gente acabou já. Já demos nossa opinião. Beijos. Não dá pra fugir. Mas, logo no começo, na cena inicial, já tem esses elementos que remetem ao primeiro, como, por exemplo, o vitral que tá sendo mostrado, caído, tal, o padre olhando pra cima na igreja, que tem aquela morte, né, super famosa do primeiro filme. Nessa vem um pouquinho de gente, mas claramente dá pra você lembrar dessa parte mais famosa aí do primeiro filme, né? Então só ali já deu um ai, que saudades dessa franquia, né? Então já ganhou meu coração aí, quando fez essa homenagem, né, ali rapidinha, mas também sem precisar ser o tempo todo uma cópia de todos os elementos Ctrl+C, Ctrl+V que fizeram sucesso no passado, né? Então, igual vocês comentaram, são elementos novos, mas logo no comecinho já tenho, ai, gente, lembra dessa franquia aqui? É ela mesma que a gente tá revivendo hoje. Então, já começa bem, né? Fora, assim, essa parte também, logo no começo, da atmosfera, as árvores, né? A parte de névoa, que tem bem ambientado, assim, lá no primeiro, né? Mas a gente não tá aqui pra falar do primeiro, estamos pra falar da primeira profecia. Eu concordo com a Nath, acho que tem sim essa clara homenagem, mas eu acho que esse filme, pelo menos pra mim, assim, né? Eu demorei pra reconhecê-lo como uma prequel de A Profecia, porque a todo momento eu ficava referenciando ele com o Bebê de Rosemary, porque eu acho que esse Concordo. filme Uhum. ele tem
tem um diferencial muito grande, que é colocar a mulher ali no centro, né? Porque a Sim. profecia, a gente acompanha muito o desenrolar das coisas a partir do Damien. E é estranhamento do Damien, as pessoas com o estranhamento do Damien que faz o filme girar. E aqui não, a gente tem uma outra pegada, pra mim é uma pegada totalmente diferente. Não significa que é melhor ou pior, né? Até porque eu acho que eu gostei do filme, falando assim de uma forma mais geral, já que a gente tá no início, assim. Mas eu também concordo com a Lu, eu não acho sensacional, né? Eu não acho um filme melhor. Pra mim não está no meu top 3 do ano, digamos assim. Talvez top 4. Não sei. Mas assim, eu entendo esse encantamento da Nath, porque realmente é um filme que tem uma ambientação muito boa. É um filme que o jogo de luzes, assim, eu acho que a diretora trabalha muito bem com a luz e com a escuridão, né? Muito. Muito bem. Assim, eu fiquei tensa. É um filme que realmente deixa a gente tenso. Não me remete tanto. Acho que ele se diferencia muito, assim, dos outros filmes. Ele Acho- tem uma personalidade, né? E assim, e todos os Uhum. outros filmes, como você disse, Cecília, são centrados no Damien. No geral, assim, personagens homens, né? O próprio primeiro filme é o pai dele quem é pessoa de maior destaque ali. E aí, a primeira profecia quebra totalmente, porque não só a Margaret é a personagem principal, como tem várias outras mulheres que são importantes ali na trama, né? Não é o padre Lawrence, O o Bill Brennan. Nye. Brennan. Não, É, o Brennan Wolf. o Harris. Brennan É o também. Harry E é o aí, do começo. que É é o Charles Dance. O Charles. Isso. Isso. Que eu achei excelente. Não, o elenco mais velho, gente, tá incrível, né? Perfeito. Todo Muito. mundo. Uhum. Mas é isso. Daí, então tem a Margaret, a Carlita, a irmã Sônia. A irmã Sônia não, a irmã Silva. E o A irmã Sônia, pra gente, ela é uma entidade. Mas é isso, é legal ver essa mudança, assim, no protagonismo, né? Que já vi muita choradeira em volta desse tema também. Acho que ouviremos muita choradeira ainda depois que esse Claro. episódio sair. E eu acho que vai ter muita choradeira por um fato que pra mim é notável, assim, é um filme muito corajoso. Muito. Em vários sentidos, ele é muito corajoso, inclusive até demais, assim, no meu ponto de vista, né? Aí fica aí pra vocês decidirem até que ponto isso é bom ou ruim, mas eu acho que é um filme que ele tenta trazer algo muito diferente, muito conspiratório, né? E eu acho que isso pra mim, por um lado, é uma grande vantagem da diretora, assim, é uma coisa que inegável, que não tem como falar que ela não teve vontade mesmo de fazer esse projeto, mas por outro lado também, né, depois vou deixar pra falar as partes ruins depois, mas eu acho que pode rolar muito estranhamento. O público masculino nem se fala, porque é um filme que é a visão de uma mulher. Pra mim é uma coisa, é um filme bem diferente, assim, e não é só a visão de uma mulher, é uma mulher que sabe dirigir. Então, Exato. pra mim, Uhum. coisa que faz total diferença. A protagonista também, a Nell Tiger-Free, né, que faz a Margaret, ela tá muito bem nesse filme, porque eu acho, principalmente pelo trabalho corporal dela, assim. Ela é ótima, nossa. Assim, eu acho que principalmente o que mais me chamou a atenção foi a fisicalidade mesmo, né, dela. Tem aquela cena lá, a cena do carro, né, depois que eles sofrem um acidente, e aí ela sai do carro e ela começa a ter aqueles, sei lá, convulsões, não sei como dizer, espasmos, e aí a barriga dela começa a crescer. Aquilo, pra mim, foi bastante, assim, um trabalho muito bem feito, assim, aquilo me deu uma surpreendida, porque até então ela tava num ritmo muito estável, né? Ela tava se assustando, ela convence como uma freira inocente que tá ali por uma missão religiosa que ela acredita que é o objetivo da vida dela, mas ao longo do filme ela vai ficando cada vez mais com uma expressão assustada, né? Ela vai entregando aquilo que a gente espera mesmo de uma protagonista de um filme de horror, mas aí chegou nessa parte, pra mim, subiu um pouco, assim, a entrega dela, né? Porque eu achei dali pra frente, ela entregou. É uma parte que eu gostei muito também. E a Nell, que é a atriz, né? Não sei se vocês viram a série chamada Servant, do Aí eu Shyamalan. ia falar isso agora. Então, Nossa, ela, show. sim, é muito semelhante o papel dela nos dois, porque ela é uma pessoa devota, religiosa, em Servant também, e ela é muito boa pra fazer esse papel de inocente, de devota, de fervorosa, assim, e, nossa, tá fantástica. Ela, pra mim, foi uma das melhores coisas do filme, porque a mudança que a Cecília, inclusive, citou, quando ela sai do carro, cara, ela tá
passando de uma humana inocente pra algo bestial ali, tá acontecendo uma transformação louca ali, é incrível. Ou aquela parte que ela vai pra balada também, ela muda completamente a expressão dela, vira outra pessoa, assim, parece outra atriz até, é incrível, ela merece muitos créditos, realmente. Merece. Uma coisa que eu achei ousada, aproveitando que a Cecília tava falando, é essa parte da própria motivação no filme, né? Do porquê que eles estão fazendo tudo que eles estão fazendo, né? Ela descobrindo que eles querem que o próprio filho do anticristo nasça para que a própria igreja possa controlá-lo, mostrar ao povo que são fortes o suficiente para que o povo retorne ao credo e que a igreja tenha esse poder novamente como tinha antes. Até porque, como se passa em 1971, a gente percebe aí em várias cenas, né, essa questão da juventude protestante no sentido de protestar por melhores condições, né, e que é um público que está se afastando cada vez mais, e a igreja, né, sabe o quanto é importante ter o poder. Tem até uma frase que falam que como a igreja precisa... Não tem como controlar quem não acredita. Então, que a igreja quer fazer tudo para manter esse poder e seria através do credo, né? Então, para fazer nascer o anticristo, para controlá-lo e voltar a ganhar o credo do povo. Então, essa eu achei uma motivação bem bacana, porque, bom, primeiro ponto, critica bem a igreja, né? E época que realmente a juventude era rebelde, era mais livre, e o quanto esses impactos sociais mostram que nem tudo aquilo que é pregado pra gente vai servir pra todos sempre, né? Então eu achei que foi ousado ela fazer essa crítica dessa maneira como um impulsionador aí do filme, ao invés de deixa o diabo nascer, é isso aí, né? Não ficou jogado. Então achei uma ótima motivação. Também acho que foi uma ótima motivação e, inclusive, muito realista. Porque, de fato, a igreja só tem força por quê? Porque fica botando medo de diabo. Se não existe o diabo, não existe igreja. Basicamente é isso, ponto final. Se as pessoas não tiverem medo, não existe religião. É isso. Não existe controle, né? Exatamente. Então a diretora foi muito esperta, muito certeira em falar isso, em mostrar isso. E por isso que muita gente se doeu também, né? Vale citar. E é uma coisa que acontece, que uma amiga minha tava falando, nas igrejas lá que ela frequentava, evangélicas, tinha lá o culto, as pessoas falando do diabo, também falando mal das religiões de matriz africana e tudo mais. Mas aí pelas costas, tava lá fazendo trabalho, tava lá fazendo as coisas lá pros orixá e tudo, pra conseguir realizar o que eles querem, fazendo sacrifício e tudo mais, por baixo dos panos, ou fazendo orgia, umas coisas loucas aí, coisa de satanismo e tudo mais. Mas pela frente não. Pela frente era, Nossa Senhora, vamos odiar isso não é bom. Mas pelas costas estão lá fazendo as coisas e eles mesmos falam... hipocrisia, né? Exatamente. Então achei que a diretora foi certeira, excelente, e ela mostrou, sim, uma realidade que acontece. É exatamente isso. Eu não duvido nada que no Vaticano hoje em dia não esteja acontecendo a mesma coisa que acontece nesse filme. Não Pois bota a mão no fogo por ninguém. Então, eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, eu acho que parte do que eu disse sobre ela ser corajosa foi por conta dessa premissa. Eu até depois estava pesquisando um pouco sobre o horror satânico, né? Achei até uma tese de doutorado de uma historiadora que ela vai falar sobre essa ascensão aí do horror satânico no cinema estadunidense. E um dos filmes ali que ela mapeou foi A Profecia, e eu fiquei tentando fazer um paralelo do contexto ali que ela trabalha, do contexto histórico que ela trabalha, que é entre 1960 e 1970, e conversa bastante com isso que a gente está falando, porque é um contexto onde você tem a descrença de instituições, né, do Estado, da igreja. A gente tem um movimento muito forte de contracultura. Então, eu acho que a diretora ela fez muito bem em resgatar
esse momento, né, que o filme também se passa em 1971, e tentar trazer algo diferente. Apesar de que essa conspiração que ela constrói no filme poderia ter um pouco mais de substância. Achei que tem muitas conveniências que me incomodaram um pouquinho, mas, de uma forma geral, eu acho que é algo muito aplaudível, porque realmente você vê nitidamente essa influência desses movimentos, né? Por que que a igreja precisaria, né? Porque ela precisa vender a culpa, né? A pessoa ela precisa querer um perdão, a pessoa é o produto que é vendido ali, de certa forma, dentro da igreja. É uma amarração perfeita, digamos assim, nesse sentido, né? Sim. Tem alguns probleminhas ali no filme, mas eu entendi de uma forma geral e eu achei bem legal. Eu acho legal, uma coisa que eu sempre falo, né, que às vezes eu falo, eu escrevo sobre filmes de terror, eu falo de filme de terror na internet, e dependendo de pra quem eu falo, a pessoa me olha tipo, como assim, né? E o que eu sempre costumo falar pra elas é que, pra mim, o terror é o gênero que melhor leva pra tela, tipo, o momento histórico em que ele está, né? O cinema como um todo faz isso. Mas eu acho, assim, pro meu gosto, o terror é o que faz melhor. E assim, como a gente já falou de Imaculada também, porra, os filmes saíram quase que ao mesmo tempo, sabe? Teve A Freira agora há pouco também. Eu sei que A Freira já é uma qualidade um pouco mais discutível, mas... mas, né, esse negócio, filmes de freiras, né? Então, sabe, saiu Benedetta também, Sem Molde, tem vários, né, nos últimos anos, assim. E por quê, né? Então, se você olha em volta e vê, por exemplo, o direito que as mulheres têm ao próprio corpo, como ele vem sendo podado nos últimos tempos, mais do que, né, o que já acontece habitualmente, né? Isso a gente vê aqui, são, pelo menos em Imaculada e A Primeira Profecia, os dois são quase a mesma história, né, gente? Assim, tem muitas similaridades, mas são mulheres que foram engravidadas sem querer, sabe? Sem elas quererem, sem elas sequer saberem, assim. Dá-se importância ao que elas estão carregando na barriga, mas, tipo, a elas mesmo, foda-se, né? Você tem que estar saudável o suficiente pra dar cabo dessa gravidez, mas você, dane-se. Então, é uma coisa que, se a gente olhar em volta, né, tem muitas coisas que acontecem, assim, na vida real, não só nos Estados Unidos, onde esses filmes foram feitos, mas geral, assim, né? O conservadorismo, esse controle sobre o corpo feminino é uma coisa bem recorrente, que já estava, inclusive, nos filmes no Exploitation nos anos 70, mas é isso, mostrado de outro jeito. Sim. Inclusive, né, não só esse filme, né, mas os desses outros que você citou, mas esse também, ele flerta bastante com o erótico, né, que é um elemento comum aí no Exploitation, né, mas tem essa coisa que nem nas cenas dos rituais lá, e que ela vai parir, né, não, que ela vai parir, não. Digo, antes, quando ela vai ser inseminada aí pelo demônio, que colocam as amarras nela, a corda no pescoço, pano no rosto. Então, a outra cena que ela tá no meio da manifestação e ela começa a ver coisa e começa a ser trombada pelas pessoas. E aí, na visão dela, o demônio tocando ela é super erótico, né? Porque começa a visão com ele na mão, no seio dela, e aí aquela língua passando pelo rosto, né? Então, tem bastante esses elementos que flertam com o erótico, até porque faz parte dessa descoberta dela mesma, né? Quando ela tá saindo com a amiga dela, Luz, né, que elas vão pra balada e tal, a amiga até fala pra ela assim, é bom você ir pra você entender sobre o que você está abrindo mão antes de fazer esse compromisso eterno, né, e aí que ela vai entender o que é dançar, beijar, sentir o toque de um homem como uma mulher, né, pela primeira vez e tal, e aí no dia seguinte é o quê? Culpa, remorso, porque ela não lembra de nada, né, e as cenas dela rezando compulsivamente, né, igual você falou de ficar pedindo pelo perdão ali, né, buscando esse produto. Então, nesse filme, ela consegue explorar bem essa linha tênue da parte religiosa que flerta com o erótico, mas sem precisar ir pra hipersexualização,
nem nada do tipo, né? Então, eu achei que funcionou muito bem o jeito com que tudo isso foi explorado em cena mesmo, né? Eu ia falar que eu acho uma forma muito inteligente de se fazer isso, porque quando a gente para pra pensar na figura da freira, vem na nossa cabeça um sentido de alguém que não tem sexualidade, né? Digamos assim, que é Sim. um ser que quase Não é assim, mulher, né? não é mulher, Uhum. exatamente. E aí eu acho que tem muito esse elemento, consegui ver muito também ali a figura da freira como um território da igreja. Quando ela não está naquela primeira cena, quando ela vai, aquela primeira parte lá, né, que ela vai pra balada, ela não tinha feito os votos ainda. E aí quando ela nem faz os votos, porque eles falam pra ela não fazer, né, que ela tava ali descobrindo próxima da verdade, digamos assim. E aí eles cancelam esse momento, que seria então que a gente vê o que acontece com a Luz quando ela faz os votos, um casamento, né? Que é um Sim. casamento, é você fazer um contrato mesmo. E ali é realmente um contrato de pertencimento. Você é da igreja, né? O seu E corpo pertence à principalmente igreja. submissão, né? Que tem aquela parte ritualística que as freiras elas deitam, né, no Uhum. chão e tal. Uhum. Então, realmente é o máximo de submissão possível que alguém pode se colocar, né? O que mais, gente? Falando do pôster do filme, que não é uma grande obra de arte, não é mesmo? Mas lembra muito o pôster de Possessão, o que é interessante, porque de fato aquela freira, a freira que bota fogo em si mesma e depois se joga e se enforca, essa daí queria se matar mesmo, né? Enfim, ela tava Inclusive, possuída. parênteses, é como acontece a primeira morte no primeiro filme da profecia, né? Que a babá lá do Damien, ela na festa de aniversário, ela vai pra uma janela no casarão e se joga na frente de todo mundo, enforcada e tal, só não se põe fogo, né? Mas a morte é igualzinha, ela pendurada e É tal. mesmo. Então, e ela Fecha parênteses, desculpa. estava possuída, essa mulher, sei lá, ela tinha alguma coisa estranha ali. Então, interessante, por remeter ao pôster do filme Possessão, que é uma menina que teoricamente está possuída, não é verdade, não está possuída, né? Ela só tem os problemas dela, Amo mas Possessão, é perfeito, né? Ai, sim, igual a Cecília falou também. O pôster também lembra um pouco o bebê de Rosemary, por causa da silhueta ali, enfim. As cores são diferentes, né? As cores são de possessão, mas remete também ao bebê de Rosemary, o que também é coerente. Afinal, ela vai lá dar à luz a um anticristo, não é mesmo? E não sei se foi coisa da minha cabeça, mas o chapéu lá do padre Brennan, todas as vezes que ele apareceu, não sei, me remeteu muito ao padre Carras, do Exorcista. total. Total, realmente. Então, acho que usaram ela, não sei se ela usou, a diretora usou umas referências sutis a filmes icônicos, né, que tenham a ver com esse ou não, mas se fez muito bem. O padre Brennan, ele é de A Bruxa, né? Aquela voz inconfundível dele. Ele Sim. Nossa, fala, ele é arrepia todos os ótimo. cabelos do corpo. Toda É um vez que negócio assim. tem ele no elenco de filme de terror, eu vou lá, porque o bicho sabe fazer uns caras estranhos, hein? Bom demais. Ah, ele é ótimo. Uma abordagem desse homem quando vai abordar a mulher, gente, onde ele achou que seria normal abordar alguém daquele jeito? Que a pessoa ia falar, claro, e com certeza eu vou aqui com você e ouvir tudo que você tem a dizer, meu anjo, pelo amor de Deus. É, Sim, é homem, total. né? Também pensei a mesma Sim, coisa. não querendo criticar, mas já criticando sempre, né? Só um homem mesmo pra achar que é um tipo de abordagem aceitável, como a mulher isso. vai 100% topar na hora e não vai desconfiar de nada, né? É rapidinho, ele ainda fala assim, é rapidinho. E sobre possessão, a referência a esse não é nada discreta assim no filme em si, né? Porque quando Não. a Margaret começa a ter esses espasmos todos, que a barriga dela cresce, etc., aí é uma referência direta à cena Do metrô. da Isabelle Adjani no túnel lá, né? Com leite, tudo é igualzinho, assim. Então essa não foi nada sutil, assim. Não, mas E- funcionou bem, né? Super, Tipo, pro imagina, momento super. ali, não é aquela referência forçada na sua goela. Acho que é isso que eu gosto, né, bastante desse filme, é que tudo nele funciona, encaixa muito bem, sem precisar, tipo, olha essa referência aqui, e forçar, né? Aquela coisa que é Exato, aquela forçada e que piscadinha, né? não se encaixa no contexto. Então, tudo ali tem um contexto, tudo ali tem um porquê, e é isso, né? Bom demais. Bom demais. A gente já falou das coisas que não gostamos?
Ainda não, mas antes uma coisa, É. da Carlita, sobre a Carlita, o que vocês Ainda não. têm a dizer sobre ela? Vai. A Carlita tem essa conexão com a Margaret, né? Porque eu achei isso legal também. Mostrar que esse, entre aspas, o chamado, ele não é tão fácil e bonito como é vendido ali entre essas mulheres, né? Então, que a Carlita tá lá fazendo um monte de desenho bizarro, que dizem que ela tem comportamentos estranhos, e a Margaret vai lá se compadecer da dor dela, né? E fala que ela também tinha esses comportamentos, ela sempre foi muito punida, ela era muito amarrada, era taxada de imaginação fértil e tal. Ela reconhecia isso na Carlita e que ela até tentou fugir, né? E não deu certo e tal. Então você vê que tem essa questão de a rebeldia tava ali, plantada, essa sementinha de que não é só, nossa, tive essa vocação e vou ser assim, né? Perfeita, imaculada, né? Risos para sempre. Então, vou dar uma cartada aqui, vou ousar dizer que o quanto, né, dessa época para trás e para frente também, né, porque não, esses comportamentos estranhos, etc, também são diagnósticos psiquiátricos, coisas assim, que antes a explicação era demônio no corpo, Exatamente. tá lá no orfanato, coloca no convento, etc. Então que a saúde mental também passou por esse momento da demonização antes de descobrirem que, nem tudo é obra do diabo, né? Então eu acho que é legal ver essa conexão entre as duas, né? Tem uma hora que a Carlita tá presa no quarto do mal para garotas más, o que eu achei, assim, fantástico, né? Enfim, piadinhas à parte, mas que a irmã Silva fala que nós não fazemos coisas agradáveis, mas todas são em nome de Deus. E, gente, esse não é o slogan da igreja, praticamente? Achei incrível. Realmente. É. Outra coisa de slogan da igreja, quando o padre Brennan ele fala, não, porque existem duas igrejas. A que serve a Deus, igual você e eu servimos, e a outra que encobre estupros e, enfim, essas coisas. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, amigo, as duas igrejas são a mesma. Tipo, Não dá pra separar, né? É exatamente a difícil. mesma. Olha Exatamente. quantos escândalos. Fica bem nítido, né, no final, porque, assim, praticamente todo mundo ali tava ali naquela sala de par. Assim, não tem o que o único que ajuda ela, na verdade, pelo que eu entendi, ele O morreu, pobre né? cortado ao meio? Então, não, eu acho que esse não era da igreja, necessariamente, mas é aquele outro padre Sim, o lá, Gabriel. mais Aham. novinho. Gabriel. Então, o único que teoricamente ali não estava cunhado, ele foi de arrasta, né? Porque, assim, é hegemonia. Hegemonicamente, aquele grupo Não, ali, ele exatamente. Quantos domina. casos É. de pessoas molestadas, enfim, que a gente tem hoje em dia no Vaticano, em qualquer igreja, na verdade, hoje em dia, um monte de escândalos eles tentam Qualquer encobrir. Sim, é a mesma igreja, não adianta. Não dá pra separar isso. Mas agora, voltando à pergunta da Lu sobre a Carlita, eu concordo muito com o que a Nath disse. Eu acho que essa conexão das duas, né, da Margaret com ela, tem uma função narrativa bastante importante, que é essa desmistificação dessa coisa santificada que é a carreira, a imagem da freira. É muito também porque elas são filhas do capiroto, então elas estão ligadas ali elas estão ligadas por uma herança maldita, digamos assim. Mas eu acho, falando da atriz, eu achei que ela tá funcional. Ela é funcional no filme. Ela faz a cara de criança assustada, mas também não achei lá essas coisas, assim, né? Mesmo porque eu acho que a personagem dela é isso, assim, ela tá ali pra causar esse estranhamento mesmo, né? Pra Margaret começar a questionar o que tá acontecendo ali. Tem algum mistério, tem alguma coisa que ela não tá sabendo. Aí as duas brincando de família feliz no final também. Achei ótimo. Ficou aí um ponto de interrogação. Eu gosto de criar cenários homoafetivos na minha cabeça, de fanficagem. Então, pra mim, elas estavam ali, literal, família feliz. Duas mulheres, uma filha, uma neta do demônio, né? Filha? Não, filha também, né? É isso. Gente, Afinal, todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão de todo mundo, então é isso aí. É Game of Thrones e a primeira profecia.
Exatamente. E uma coisa legal disso, Nath, esse filme, então, ele acrescenta informações que poderiam gerar, na verdade, outra sequência, né? Porque aí você vê, tem outros personagens que são filhos do Capiroto. Então, eu acho que essa adição à franquia de uma forma geral, eu acho interessante, né? Não vou dizer que eu fiquei animada com isso, não, mas eu acho interessante. A diretora escolheu não ir para um caminho confortável, é isso. Sim. E agora, gente, vamos para os nossos desgostos? Ó, o que eu não gostei muito é justamente o epílogo ali, né? Tudo tem que ser uma franquia, tudo tem que deixar uma margem para continuação nessa história toda. Então, pareceu uma coisa meio o Padre Brennan chegando nesse lugar que aparentemente é no meio do nada, estava nevando. Como esse homem chegou ali, né? Pra avisar. Ele é o Constantine. Exato! Pra falar que o menino tá vivo, né? E tem deram um nome pra ele, aí ele fala Damien, como se a gente não soubesse, sabe? Nossa, não acredito. Tipo, não precisa. Sim, não estragou a experiência pra mim de jeito nenhum. Só achei que foi um adendo ali que não precisava. Tipo, já entendemos, né? Luiz, o seu dessabor. Um só? Não, é que assim, o plot twist, que teoricamente deveria ser que a Margaret, oh meu Deus do céu, ela é filha do demônio. Gente, isso é muito óbvio desde os primeiros 20 minutos do filme, então não sei se era pra ser um plot twist isso ou não, mas se era, tava muito óbvio desde o começo, mas tudo bem, não estragou tanto a experiência. Eu achei que isso era pra estar claro desde o pôster já. Então, não sei, ok. na minha cabeça, na minha. Mas outra coisa, a cena lá do cara sendo prensado pelo carro. Gente, que ideia foi essa de puxar a pessoa que está prensada na parede? O que ela achou que ia acontecer? Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Pra quê? Aquela cena não precisava existir. Foi esquisito mesmo. Fugiu um pouco do tom ali, né? Mas ela é uma serva de Deus, ela tem que ajudar as pessoas na rua, amiga. Como é que ela foi correndo atrás dele também? Meu Deus, se a mulher está vestida de freira, você tinha ficado com o homem, aí você vai atrás do homem, primeiro eu achei que ele tava fugindo dela porque, viu, tipo, opa, é uma freira, fiz merda. Também achei. Tipo, moça, você tá vestida de freira, vai atrás do cara que você pegou na balada, na frente de todo mundo assim, calma lá, né? Achei meio escolhas duvidosas aí, isso aí. Eu vou concordar com as meninas, tudo, com exceção da Sil, que eu não sei, assim, eu não sei se necessariamente é ruim para este filme o epílogo. Será ruim se vierem outros filmes. Aí vai ser ruim, entendeu? Mas, assim, eu realmente acho que esse filme, ele me incomoda muito com pequenas conveniências. A Carlita conseguir entrar lá para salvar a Margaret no final. O padre, ele consegue contato justamente com a Margaret, que era mais próxima do outro padre lá, que é o chefão. Então, são conveniências que, se não houvessem, a história não haveria história. Então, isso me incomoda muito, assim. E fora que eu entendo a intenção, né, de trazer algo diferente, mas eu acho essa justificativa, talvez é porque eu não consigo decidir se eu desgosto totalmente ou se eu gosto em partes da atração dos fiéis, como se isso fosse apenas de interesse da igreja, né? Eu acho que é interesse da igreja, mas poderia haver outras instituições, porque a igreja é uma instituição muito poderosa, né? Envolve outras instâncias de poder também, político, econômico. Por ser algo muito conspiratório, eu fiquei com um pouquinho de dificuldade de dizer com o peito aberto que eu gostei. Então, eu digo que eu achei corajoso. Então, assim, é algo que fica entre um sabor e um dissabor, digamos assim. Já tô criando um meio termo, olha a Libriana, né? Mas é isso, basicamente. O meu dissabor foi exatamente essa questão da conspiração, que eu acho que poderia ter sido usado um pouco melhor para a trama, inclusive porque usa do simbolismo, por exemplo, tem vários posters e tal, e algumas das cenas onde tem as aranhas, né, que é esse símbolo pra, é uma teia de mentiras, que todo mundo ela é a única que não sabe o que acontece e tal. Então eu achei isso um pouco solto. A gente sabe que existe o tempo todo e tal. Até usado um pouco assim, usado isso de uma maneira mais absurda, talvez.
acho que teria ajudado, né, manter esse clima de tensão e paranoia e tal. Então, eu achei que foram elementos pouco utilizados e não muito bem aproveitados. Então, o meu sabor é esse. Boa. A propósito, sobre elementos pouco aproveitados, quando eu falei que eu mudei minha percepção do filme, na primeira vez que eu assisti, eu tive a sensação de que esse filme trazia muitos elementos de horror e muito diversos, assim, são as alucinações dela, a outra freira que é maluca que se mata, e aí tem essa conspiração toda, tem a tensão das cenas das irmãs oprimindo, né, ela, oprimindo a Carlita. Então, assim, eu tive esse estranhamento, né, de que eu achava que o filme tentava lidar com muitos elementos. Só que eu não acho isso problemático a ponto de ser um dissabor. É somente uma observação que eu acho que a diretora, ela traz, e assim, tudo muito simbólico, né, igual a Nath falou, da questão das aranhas. Tem que ter um significado, né, necessariamente nesse filme. Não necessariamente precisava ser assim, né, mas já que foi. Agora nossos sabores. Eu separei 3 porque são 3 coisinhas pequenas, detalhinhos assim que eu gostei. Né, acho que já falamos várias coisas boas aqui, então eu separei 3 detalhinhos. Primeiro, essa coisa visual, né, tem muitas cenas que a gente consegue enxergar coisas assim, tipo eu gosto muito de quando a Margaret tá deitada, tá acordando ali depois da balada com aquele cabelo todo medusa, assim, que eu acho bonito. Mas eu gosto muito de quando ela tá rezando, ali onde tem aquelas velas em, tipo, arames, assim. Essa cena foi tudo! Né, e parecem dentes, e parece que ela tá dentro de uma boca, assim. E eu acho incrível essa imagem. Inclusive, tem 2 luminárias que fazem os olhos pra formar um rosto nessa cena. Sim, Nossa, essa cena. Ai, grande sabor. Já me adiantei. incrível. Ai, é muito boa. E as outras 2 coisas que eu gosto, as menininhas fazendo a mãozinha italiana quando falam com a Margaret. E aquela cena que estão as freiras descascando batata, que elas estão falando de homem, estão fumando, tá uma coisa muito natural, assim, sabe? Migas vibing, just vibing as amigas. Exato, quebra muito esse negócio da freira, né, a imagem da freira, assim, são mulheres conversando, um momento bem descontraído ali, até a outra se matar ali do lado, mas até então, né, é um negócio que eu acho bem bacana, é isso. Vai A lá, Lu. atuação da Nell, com certeza, pra mim, é um dos melhores pontos. Como eu já tinha falado, né? O jeito que ela transiciona de uma pessoa muito inocente pra outra pessoa, pra uma bestialidade que tá ali dentro dela, ou enfim, quando ela tá sofrendo. Enfim, acho ela muito expressiva, acho que ela fez muito bem o papel. Acho que é um destaque muito grande. Sônia Braga também, a gente não falou sobre ela, mas vale citar que ela incorporou ali aquela madre superiora que a gente tá acostumado a ouvir falar. Quem já estudou em colégio de freira, enfim, sabe como é que as freiras são duronas, são cruéis, sim, e eu achei que ela incorporou muito bem isso, então gostei muito. Outra coisa que eu gostei, que eu já falei, foi a mulher se matando, botando fogo e se jogando e se enforcando. Achei um suicídio triplo ali, fantástico, eu não esperava por aquilo, que eu fiquei, eita, nossa. Que é pra morrer mesmo, né? Que vai morrer. Sem dúvidas. Acho que esses 2, assim, foram as coisas que eu mais gostei. A atuação das 2 mulheres e esse momento de suicídio triplo aí, eu achei muito interessante. Tudo que vocês falaram eu gostei também, acho que os atores estão muito bem, mas tem uma coisa que eu acho que esse filme faz muito bem, é trabalhar a temática da gravidez no sentido estético muito interessante para o cinema de horror. Então, a cena de parto, a cena dela com a barriga crescendo, eu acho que esse filme soube trabalhar essa temática mesmo, né? Como trazendo a gravidez como algo avassalador naquele contexto, né? Porque ali ela tá grávida do Satã. Tem outros filmes que eu acho que fazem isso de uma forma pior, né? Eu acho que esse filme trouxe esteticamente mesmo cenas muito interessantes que retratam esse nascimento do mal, assim, digamos assim. Ai, gente, eu tenho 2 sabores. Um deles é, primeiro, a cena daquela mão saindo de uma vagina. Eu acho que é muito, assim, tanto para o contexto de monstruosidade
de, né, essa parte da gravidez, igual você se falou, mas essa questão de que realmente, gente, parir não é bonito, olha só isso daqui, seja o anticristo ou não, né? Então, tirar essa coisa de um pedestal, a gente mostrar ali, ó, close, foco, central na tela do cinema. Eu não vi no cinema, mas deve ter sido incrível. Mas achei ousadíssimo e muito bem colocado também. Amei também. Um outro sabor que eu tive foi essa questão dessa própria transformação da Margaret, né? Do quanto ela vai se conhecendo, vai desconfiando e tal. E aí tem uma cena, acho que ela tá no meio do ritual. E aí o Bill Knight lá, que é o padre, ele pergunta pra ela se ela tá ouvindo alguma coisa. E aí ela fala assim: agora eu só ouço a minha própria voz. E mete o negócio no pescoço dele, o bisturi no pescoço dele, sangue e tal. Então, isso eu achei legal, porque eu achei que foi uma, assim, claro, frase de efeito, né? Acho que sempre vai ter uma ou outra, assim, tal. Eu achei que combinou com esse momento dela realmente ter entendido que, foda-se a igreja, agora sou eu por mim. E aí ela jogar essa no meio do dar início ao caos ali, eu achei que foi bem saboroso. Então, vou com esses 2 sabores. Incrível. Notas finais? Eu sou péssima de dar nota. É tipo, adorei, nota 2. Ou o contrário. É isso. Mas, não sei, acho que eu daria 4 de 5. Ah, tá. Então a gente Que é a vai usar nota que escala tá de no meu 5. Letterboxd, mas é tipo, é isso, gente. Não vão tanto pela nota, porque eu sou péssima. Eu lembrei de mais uma coisa que eu gostei do filme, que foi logo no comecinho, quando o vitral cai, e o cara pergunta pro padre: você tá bem? Aí ele: sim, estou. E a cabeça dele toda aberta, tipo, sim, estou ótimo, só falta metade do meu cérebro aqui, mas tá tudo certo. Eu gostei muito, adorei. E uma coisa que eu não gostei foi o uso exagerado no começo também de câmera lenta, que me lembrou os filmes do Zack Snyder. Aí eu... Ai, amiga, nossa. Nossa, pegou Me deu pesadíssimo. tristeza com esse comentário. Mas eu fiquei, mas que isso? É um Tudo filme bem. do Zack Snyder, ainda bem que não continuou usando esse elemento da câmera lenta, mas foi só naquele momento. Mas quando começou, eu fiquei, puta, a minha nota numa escala de 5. Agora você ofendeu. Ofendeu. Desculpa, gente. Tudo bem. Há quem escala de concorde, 5, né? há quem discorde, faz parte. É numa escala de 5. Isso. Isso. Então, 3. Bom, eu tinha colocado 4, mas eu fico entre 3,5 e 4. Eu vou dar 3,7. Nossa. Ai, Nossa, que específica. É porque eu sou libriana, eu não consigo decidir. Aí eu acho que quanto mais meio, mais. Entendeu? Mas assim, eu vou dizer que, para dar uma nota fechadinha, eu vou dar 4, porque eu acho que é uma edição muito boa, né? Pelas expectativas que eu tinha, eu acho que superou bastante, né? E pelo trabalho mesmo de direção, que é o que a gente falando mais específico da direção dela, eu acho que foi muito bom, assim. Acho que realmente é algo diferenciado. Ela já tem. Eu vi que é o primeiro longa dela, né? Assim, de cinema, né? E eu achei já um filme que imprime já uma marca muito grande. Então, eu vou dar 4. já dei minha opinião em outros lugares antes, e A Primeira Profecia é um dos meus favoritos do ano. Não vou dizer que é o favorito porque o ano não acabou, mas eu vou dar 4,5. Acho que estamos com uma boa média, gente. Não tiveram Sim. grandes discordâncias. Não, tá de boa. Uma Ninguém coisa do saiu Zack na Snyder que vocês não gostaram. Não, eu achei muito ofensivo, Eu também, assim, eu porque achei. o Zack Snyder, Não. ele vira pro lado e tem o personagem vira pro lado, tem uma câmera lenta. Qualquer Tem uma coisa, realmente, explosão, eu né? achei... Não teve explosão, então assim, Eu fiquei né? com medo que fosse, porque logo no começo já teve. Eu pensei, puta merda, vai ser um filme do Zack Snyder isso aí, mas não foi. Então tudo bem. Não foi. Ainda Se bem. fosse aquela cena dela enfiando o bisturi no pescoço do padre, ia ser tipo assim, ela virando. 10 minutos dela enfiar o negócio pro 10 minutos. Nossa, sim. Então é isso, gente. Fechamos nosso primeiro episódio? Fechamos. Fechamos. Muito bom. Adorei essa gravação. Acho que começamos muito bem. Já estou curiosa pelo... Porque é isso, né, gente? Planejamento a gente tem, mas a gente ainda não sabe qual que vai ser nosso próximo filme. Exato.
Fica aí o mistério. Acho que começamos muito bem e já estou ansiosa pelo próximo. Espero que vocês também. Também, com certeza. Vamos que vamos. Bora. Eu amei demais. Então é isso. Gente, obrigada por essa gravação. Ouvintes, como eu sempre costumo falar lá no Falando no Diabo, a gente espera os comentários de vocês. Queremos saber o que vocês acharam da primeira profecia. Concordando, discordando, se vocês acharem que a gente deixou algo de fora. Comentem, né, no post, no site, nas nossas redes sociais, aonde vocês quiserem. A gente gosta muito de conversar. Então, Sim. venham. E queremos saber, né, o que vocês acharam também dessa ideia de um novo podcast aqui nesse site. Acho que nunca é demais. Não, Não, jamais. Conteúdo, conteúdo e conteúdo. Isso aí. exato. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Até a gente. próxima. Até mais. Obrigada, gente. Até a próxima.